Bem-vindos a mais um quadro de saúde mental no programa Maria Bonita aqui na TV Poços. Eu sou Thaís Muniz, sou psicóloga. Hoje vamos conversar sobre um tema muito atual, estelionato afetivo. E quem aceitou o convite para estar conversando conosco aqui hoje é a doutora Dayana, advogada. Bem-vinda, Dayana, obrigada pelo nosso convite. Obrigada, eu agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você falando sobre um tema tão atual e tão importante, né? Hoje em dia, algo que vem acontecendo bastante e que tem interferido aí na saúde mental e patrimonial de muita gente. Sim. Então explique para os nossos telespectadores o que seria esse estelionato afetivo. O estelionato afetivo, ele é um tipo de crime, é um desdobramento do estelionato simples, né? O famoso 171 que a gente sempre ouviu falar, no qual a pessoa é manipulada, induzida a um erro sobre uma situação, para que outra pessoa tenha uma vantagem financeira, uma vantagem material para si ou para outro. No caso do estelionato afetivo, especificamente, essa manipulação ela envolve um contexto de um relacionamento amoroso. Então, é diferente do estelionato comum, por exemplo, daquele golpe do bilhete premiado, que a pessoa ela vai induzir ao erro em relação a um bilhete, que ela diz que é premiado e não é. No estelionato afetivo, a pessoa ela vai induzir ao erro no sentido de fazer a outra pessoa acreditar que eles têm uma relação amorosa, de que eles vão ter um casamento, de que existe aquele vínculo de confiança. Dissimula muitas vezes sobre a sua própria situação financeira, se coloca em situações de vulnerabilidade, né, pede ajuda para o parceiro, cria aquela empatia, né, com a outra pessoa para poder obter essas vantagens financeiras, que não necessariamente vão ser sempre vantagens financeiras em questão de dinheiro ou bens, muitas vezes até pela questão do status mesmo, de conseguir estar ali naquele mesmo ciclo social e ter as vantagens de estar convivendo naquele meio que a outra pessoa convive. Então, para exemplificar, aquela série famosa na Netflix, O Golpista do Tinder, tem a ver com esse estelionato afetivo ou seria outro tipo de crime que ele cometeu? Sim, então, no caso dessa série é um caso bem clássico de estelionato afetivo, né? Que também pode ser chamado de estelionato amoroso, estelionato emocional. O que acontece? Sempre que envolver essa questão da manipulação psicológica, da manipulação afetiva, a gente pode começar a caracterizar o estelionato afetivo. Para caracterizar o estelionato afetivo, não basta ter uma relação e uma das partes ali obter uma vantagem ilícita, né? A gente tem que ter uma série de acontecimentos, de fatores que vão definir se aquilo ali realmente foi um estelionato ou se foi um outro crime. Por exemplo, pode acontecer ali de um casal que realmente tem um relacionamento legítimo, uma das partes abusando ali da confiança da outra, pratica um furto, né? Subtrai ali um objeto, uma joia, valor em dinheiro que estava ali na carteira do parceiro. Nesse caso, não se configuraria o estelionato afetivo, né? Se configuraria ali um furto, que poderia até ser qualificado por fraude, dependendo da forma como ele acontece, mas não exatamente o estelionato afetivo. No estelionato afetivo, a parte que está praticando o crime, ela tem que ter, a gente precisa demonstrar que ela já tinha ali um dolo, né, uma intenção antes de se aproximar. Ela já estava com a intenção de praticar aquele crime, ela já tinha a intenção de obter uma vantagem. Então, a pessoa, muitas vezes, o estelionatário, ele pesquisa sobre a vítima, ele conhece a vítima muito bem, ele se apresenta ali como uma pessoa perfeita para aquela vítima e vai conquistando a confiança dela já com a intenção de obter uma vantagem. Então, esse é o principal elemento que a gente precisa evidenciar para caracterizar realmente o estelionato afetivo.
Então é diferente quando tá no relacionamento e às vezes o companheiro furta algo da companheira. É algo planejado, premeditado. A pessoa já entra na vida, seja de uma mulher ou de um homem, ou é comum só com homens acontecer ou só com mulheres? Então, algumas pesquisas elas têm demonstrado que o estelionato afetivo ele tem mais casos registrados em relação a mulheres. Então ele aparenta ter uma incidência maior com mulheres. Mas esses dados eles são difíceis da gente precisar porque existe uma dificuldade também maior dos homens em procurar auxílio nesses casos, em realmente ele e fazer a denúncia aí na delegacia, se expor. Então os homens eles têm demonstrado essa resistência maior. Mas é um tipo de crime que todos estão sujeitos e que afeta ambos os sexos. Dentro da psicologia a gente vê que as pessoas que são alvo desse tipo de crime são pessoas mais dependentes emocionalmente, quando está muito carente, quando veio de um relacionamento fracassado, que passou sofreu um luto muito grande, a autoestima está muito baixa. Então geralmente essas pessoas são um alvo mais fácil para passar por esse tipo de situação. Já dentro da psicologia também, a gente vê que as pessoas que cometem esse tipo de crime, em sua grande maioria, mas não necessariamente, são pessoas com transtorno de personalidade narcisista ou psicopata. Porém, também existem pessoas que são de mau caráter mesmo e que estão habituadas a praticar crimes, veem essa situação como uma pessoa, um alvo fácil e acaba praticando esse tipo de crime, né? E você percebe isso na sua prática? Como é que tem sido isso na sua vida profissional? Sim, a gente percebe muito isso, né? A gente tem alguns padrões de pessoas que costumam ser vítimas desses crimes. Geralmente, eles acontecem de várias formas, tem muitos modos desse crime acontecer, mas atualmente, principalmente depois da pandemia, esse crime ele tem se intensificado por meio das redes sociais. Então, o estelionatário ele já busca pessoas que têm uma faixa etária ali a partir dos 40, observa se a pessoa é divorciada, o que ela demonstra ali nas redes sociais, se ela gosta de animais, se ela está aberta a relacionamentos, e muitos se conhecem exatamente por meio de aplicativos de relacionamento. Então, eles vêm se apresentando como aquela pessoa ideal, aquela pessoa perfeita. E aí a pessoa que está passando por aquele processo de luto, que já está mais fragilizada, né, às vezes com a autoestima ali fragilizada por conta de um divórcio ou uma traição, ela vê ali aquele par perfeito, aquela injeção de autoestima, aquela pessoa que diz exatamente o que ela precisa ouvir e acaba criando esse vínculo e se envolvendo. Então, o perfil realmente são mais essas pessoas mesmo que estão saindo de relacionamentos, tiveram alguma frustração muito grande nessa questão amorosa e aí estão meio que em busca de um príncipe encantado, um bálsamo, algo diferente do que elas já vivenciaram. E às vezes também pessoas que estão iludidas, que estão ali buscando relações que são surreais, sabe? Pessoas que se alienaram ali nas redes sociais, vendo relacionamentos totalmente fictícios e buscam isso, supostamente encontram e acabam se envolvendo. Acaba que as pessoas expõem, né, vidas perfeitas, né, nas redes sociais, e aquela pessoa que está fragilizada emocionalmente começa a almejar aquilo que está sendo vendido nas redes sociais. E aí no caso, o estelionatário, ele, pelo que você explicou, então, ele vai estudando aquelas postagens que aquela pessoa faz, a forma como ela se expõe na internet, e na medida que vai conversando, seja por aplicativos, né, vai vendo as necessidades e carências afetivas dessa vítima e é onde acaba partindo para esse tipo de crime. Sim. Vou te dar um exemplo de um caso que eu atendi. Nesse caso, o estelionatário ele conseguiu verificar que, além da carência afetiva, aquela pessoa ela não tinha a condição financeira tão boa como geralmente eles costumam buscar.
E o gatilho para ela, além da questão afetiva, foi a questão financeira. Porque ele oferecia para ela informações privilegiadas sobre investimentos. Então ele a convenceu de que ele era um empreendedor, uma pessoa que tinha muito conhecimento nessa área e queria auxiliá-la a realizar essas transações. Por conta do vínculo afetivo, pelo vínculo de confiança e diante da necessidade ali, da própria ganância mesmo, né, da ambição ali pelo dinheiro, ela foi fazendo entregas de valores, se enterrou em empréstimos, fez vários empréstimos, realizou esses investimentos orientados por ele, teve um lucro por algum tempo, conseguiu mais dinheiro, mais empréstimos, se endividou mais e por fim ela não conseguiu receber mais nada e a pessoa desapareceu. Então essa também é uma característica muito forte do estelionato afetivo. Quando a pessoa ela consegue a vantagem que ela está almejando, ela desaparece, ela some. É como se ela nunca tivesse existido, os amigos não existem, o emprego é falso, até a empresa que foi realizada os investimentos não existia. E isso é muito preocupante porque são coisas que hoje a própria rede social, que por um lado prejudica, pelo outro pode te beneficiar, porque ela facilita essa pesquisa, essa certificação sobre aquela pessoa com quem você está conversando, sobre aquele negócio que está sendo proposto, sobre aquela empresa. Mas essa fragilidade emocional muitas vezes faz com que a pessoa feche os olhos para tudo isso e se coloque nessa situação de vulnerabilidade. Então deixe dicas de como a gente poderia estar evitando passar por esse tipo de situação, evitando ser ludibriada por um estelionatário afetivo. Bom, a principal dica é realmente investigar a pessoa, mas não no sentido de stalkear, no sentido que não seja saudável, mas certificar-se de que aquela pessoa com quem você está conversando realmente existe, realmente é aquela pessoa. Muitas vezes o estelionato afetivo acontece sem que as pessoas nem sequer se encontrem, né? Então, conheceu alguém num site de relacionamento? Pesquisa essa pessoa na internet, conversa nos meios sociais, procura conhecer, saber se essa pessoa realmente é quem ela está dizendo que é. Hoje existe maneiras de você pesquisar por imagem, né? Então receber uma foto, pesquisa, faz a pesquisa reversa, vê se aquela foto às vezes já não é de um outro perfil, de uma outra pessoa, né? Tem casos de mulheres que descobriram o estelionato por conta dessa pesquisa, descobriram que a foto era de um ator famoso em outro país. Então pesquisa as fotos que você recebe. Tem sites onde a gente pode pesquisar o nome da pessoa. Até mesmo consulta um advogado, alguém que possa te orientar nessas consultas judiciais para saber se tem processos contra essa pessoa. Alguns processos são públicos, então não é nenhum tipo de invasão de privacidade, você saber ali com quem você realmente está se envolvendo. E se preserve. Entregue menos informação possível da sua vida pessoal, da sua intimidade, se exponha o mínimo possível. Sempre tenha ali um pezinho atrás, uma desconfiança. Infelizmente, hoje, o romantismo, ele tá tendo uma posição secundária no relacionamento, né? Hoje a segurança, mais do que nunca, é o fator mais importante. Então, procura conhecer realmente a pessoa com quem você está se envolvendo. Avalia se os pedidos que estão sendo feitos são razoáveis e converse com outras pessoas. Converse com a sua família, converse com seus amigos, com pessoas que você confia. Não faça segredo das situações, porque quando a gente está iludido, ninguém melhor do que as nossas pessoas mais próximas para nos mostrarem ali o que está acontecendo. Então, ouça outras pessoas. Obrigada, Dayana. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais informação nesse campo do direito com a doutora Dayana. Até já! A
mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos! E continuando esse assunto de estelionato afetivo aqui com a doutora Dayana. Doutora Dayana, conte para eles como é que fica essa parte jurídica. Então, essa pessoa sofreu esse estelionato, percebeu, né, que perdeu grandes quantias financeiras. O que a justiça faz com esse tipo de pessoa? É considerado realmente crime? Não é? Tem algum tipo de punição? Como é que funciona essa parte dentro do ordenamento jurídico? Então, hoje a gente tem, né, a previsão do estelionato simples, né, não é o estelionato afetivo especificamente, mas esse é um projeto que está tramitando para ser aprovado, essa tipificação do estelionato afetivo, já que ele tem características ali bem próprias, bem específicas. Mas hoje o que seria feito? A pessoa tomou consciência de que está sendo vítima ali de um estelionato. Se o relacionamento já encerrou, a pessoa já sumiu, já desapareceu, então a gente vai procurar, né, um advogado que vai orientar, vai indicar formas de tentar localizar esse estelionatário. Hoje a gente tem empresas que fazem o trabalho de rastreamento ali do dinheiro quando foram feitas transferências. Muitas vezes são transferências feitas em criptoativos. Então, hoje já existem empresas especializadas em fazer esse mapeamento para instruir um processo, né? Porque às vezes a pessoa ali que está cometendo o crime, o estelionatário, se apresenta como alguém que ele não é. E isso aí já dificulta muito esse processo. Então, às vezes a gente não consegue identificar a pessoa, mas a gente vai conseguindo identificar laranjas, vai conseguindo fazer esse caminho do bem, para onde aquele dinheiro percorreu e o que foi acontecendo. Quando são bens móveis, como um carro, uma moto, ou um apartamento, um imóvel, isso já facilita um pouco mais esse rastreio. E aí, feito isso, a gente vai fazer o boletim de ocorrência, vai fazer todo o processo ali na delegacia e vai entrar com o processo judicial, né? Vai partir ali para a representação desse crime e vai seguir com o processo judicial. Aí na esfera judicial, a gente tem duas vertentes. A gente tem o processo criminal, né, que a pessoa pode até ser presa ali pelo estelionato, embora seja considerado um crime relativamente brando, né, ainda. E tem a esfera civil, na qual a pessoa ela vai buscar ali a restituição dos valores perdidos e também pode entrar ali com pedido de indenização pelos danos morais sofridos. Então, basicamente, seria esses dois caminhos. Então, primeiro passo, percebeu que foi vítima? Procura um advogado, delegacia, tudo que tiver de elemento, de prova. Isso até é importante em todo relacionamento hoje. Infelizmente, é triste a gente olhar por esse prisma, mas todo mundo que está se relacionando hoje, não importa se é só um namoro, tenha um e-mail seguro para onde você possa enviar as conversas de WhatsApp, onde você possa ter um backup dessas conversas, das mensagens trocadas ali, dos presentes que foram trocados, valores que foram de empréstimos de dinheiro. Então, tudo isso hoje precisa ter um arquivinho ali, pessoal, porque a gente nunca sabe quando que vai precisar. Seja para pleitear aí um direito, ou seja até para se defender mesmo de uma acusação. Porque hoje no Brasil a gente tem um problema muito sério, que é a banalização das coisas sérias.
Então, a gente começa a ter essa incidência de um crime grave, como esse estelionato emocional, e aí algumas pessoas que terminam um relacionamento por ressentimento começam a pleitear um direito ali que não é cabível, uma coisa que não se configura, e aí o parceiro, o ex-parceiro, ele tem que ter elementos também para se proteger. Então, o caminho seria basicamente esse, né? Primeiro, se proteja, faça a parte preventiva, né, ali do seu direito, se resguarde, e não é sobre confiar no amor ou não, é realmente sobre proteção. Se proteja e, percebendo que existe algo ali de irregular, procure orientação jurídica especializada, né, a delegacia, para poder dar seguimento nesse processo. Então, mensagens de WhatsApp, áudios trocados, isso tudo serve como prova para estar pleiteando esse processo. Sim, isso tudo serve como prova, isso é extremamente importante, porque muitas vezes o limiar ali entre um presente e algo que foi objeto de uma manipulação emocional é difícil da gente provar. Então, às vezes, ter esse histórico de comunicação para a gente tentar estabelecer como era a comunicação ali entre os parceiros, como aquela vítima estava se sentindo, para tentar realmente reconstituir, né, aquela relação, o que aconteceu, é algo muito importante que pode ajudar muito. Eu vejo que as vítimas têm muitas vezes vergonha de estar entrando com o processo, porque quando comenta, às vezes até com o familiar, com o parente, a primeira coisa que acontece é ela ser julgada. Mas como assim você passou essa quantia? Como assim você fez diversos empréstimos? Mas aí volta naquela questão que a gente estava falando, a pessoa está envolvida emocionalmente, ela está apegada àquele vínculo afetivo, e o estelionatário tem uma lábia muito grande, né? Então ele vai envolvendo aquela pessoa de uma forma que ela, como assim, eu não vou ajudar? Eu muitas vezes ajudo na igreja, ajudo pessoas carentes, e aí eu estou vendo talvez o meu companheiro passando por uma situação, precisando de um dinheiro, e aí como é que eu vou negar de emprestar? E muitas vezes quando ela vê, ela já está altamente envolvida. E aí agora eu entendi essa nuance que muitas vezes só vai aparecer na mensagem, né? De você, ao analisar essa prova, entender até que ponto essa pessoa estava usando essa lábia para obter um recurso ali. E não necessariamente numa relação de equilíbrio, né? De um estar contribuindo com o crescimento do outro. Porque numa relação tem que ter um equilíbrio no dar e no receber. Porque se só um doa, seja financeiramente, seja afetivamente, e o outro só recebe, aquele que doa seca, né? Uma hora não aguenta mais, né? Mas assim, e quando a pessoa está envolvida, né? Porque você explicou quando já deu ruim, a pessoa já sumiu, você já não tem rastro, mas tá, eu estou envolvida com alguém e eu liguei o sinal de alerta. Tem algo a mais que eu possa estar fazendo para evitar chegar onde chegou ou até de estar denunciando? Teria essa diferença ou não? Então, quando a pessoa ainda está envolvida, é o momento que ela vai precisar ter a maior estabilidade ali, emocional, maior clareza. Então, percebeu, suspeitou, estou sendo vítima de um estelionatário, estou muito envolvida. Só essa suspeita muitas vezes já é um dano ali, um baque emocional tão grande que desestabiliza a pessoa e às vezes ela pode meter os pés pelas mãos. Então, o primeiro passo, quando ainda está envolvida, é procura um auxílio psicológico. Procura um auxílio psicológico e, paralelamente, um auxílio jurídico. Por quê? Pode ser, tudo varia muito caso a caso, mas nesse momento pode ser interessante você manter uma certa frieza, ser um pouco calculista ali, para tentar reverter ainda que um pouco essa situação. Então, você vai começar a fazer o jogo desse criminoso contra ele. Como você vai fazer isso? Você não vai poder falar, eu não tenho mais, não posso mais, a fonte secou porque aí ele vai sumir. Então, você vai começar a fazer o jogo. Olha, agora eu não consigo te ajudar, mas eu vou conseguir, eu vou ter.
mas aquilo que eu te dei, se a gente usasse e ir ali tentando conseguir de volta algumas coisas, coletando informações, porque muitas vezes quando a pessoa se dá conta, ela não tinha coletado nada, ela não tinha nada ali que evidenciasse aquilo. Então, paralelo, né, com o trabalho do advogado, vai coletando essas informações, fazendo a boletim de ocorrência, vai já fazendo a parte ali administrativa, né, da denúncia ali junto à delegacia e tudo. Por quê? Mantendo ali, mantém os seus inimigos próximos, né? Então, se você ainda mantém ali algum contato com a pessoa, é possível você ir tirando dela algumas informações que facilitem a sua defesa em juízo. Tá? Mas isso, assim, friso que é caso a caso. Em alguns casos, o melhor realmente é você acabar com aquilo ali, estancar o mais rápido possível e finalizar aquela relação. E, às vezes, até mesmo abrir mão e perder e deixar e não seguir com aquilo, porque a saúde mental ela é sempre mais importante do que qualquer outra coisa. E muitas vezes a gente não sabe do que essa pessoa é capaz a partir do momento que percebe que está sendo descoberto, né? Então, até que ponto vai ficar só ali na aquisição de bens ou partir talvez para uma violência maior contra essa vítima, né? E você falou um dado muito importante, sim. Lembra que a gente no início do programa conversamos que geralmente pessoas que são atraídas por esse tipo de criminoso são pessoas mais dependentes emocionais, que estão numa carência afetiva. Então, sim, precisa procurar ajuda profissional, não só para lidar com esse tipo de situação, mas num tratamento psicológico para trabalhar essas questões afetivas que está deixando essa pessoa tão vulnerável a esses relacionamentos em que ela pode estar perdendo bens, que ela pode estar cada vez mais abalada emocionalmente com tudo isso, né? E a gente observa até que esse crime, ele encontrou um acolhimento cultural, porque hoje a questão do amor, do afeto, do romance, ela está totalmente distorcida. Seja, por um lado, pela ilusão ali do relacionamento perfeito, ou, por outro lado, pela excessiva banalização da relação. Então, as pessoas elas estão perdidas nesse campo. E a sociedade tem sido muito cruel em julgar as pessoas. Então, se a pessoa se envolve, se ela é muito afetuosa, ela é julgada. Se ela é muito fria, ela é julgada. Então, perdeu ali um parâmetro de relacionamento saudável. Então, as pessoas, elas se envolvem e elas não têm noção nenhuma, né, do que está acontecendo, do que é saudável, do que não é. E se elas tiverem que se expor de qualquer forma, em qualquer tipo de relação, elas vão se sentir muito expostas e muito julgadas. Então, essa crueldade em julgar e falar, você foi bobo, deu porque quis. Isso dificulta muito, né, para nós e facilita muito que esse tipo de crime aconteça. Eu acho que está faltando muita empatia nas pessoas, né? Então, deixa eu me colocar no lugar desse outro que está sofrendo. Será que se eu estivesse nessa situação, sentindo o que ele está sentindo, eu agiria diferente ou igual? Porque olhando racionalmente, sem me colocar no lugar do outro, aí é muito fácil julgar, né? Sim. Doutora Daiana, eu agradeço, né, esse momento tão enriquecedor de tantas informações. Hoje eu aprendi muito também, tinham coisas que eu nem imaginava que iria por esse caminho. Estamos encerrando o programa de hoje e eu gostaria de pedir para a doutora Daiana se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, suas redes sociais, telefone de contato. Então, eu trabalho, né, no escritório Boaz Bezerra, Advogados Associados. A nossa sede fica em São Paulo, na Avenida Paulista, mas a gente atende online todo o Brasil. O nosso contato é por meio do nosso site, boazbezerra.com.br e o nosso Instagram, BB Associados. Por esses 2 meios você consegue entrar em contato conosco para estar tendo todo esse suporte, esse atendimento. Obrigada, doutora Daiana. Eu que agradeço. E vocês me encontram nas redes sociais, Thaís Muniz, né? Então é @Thaís Muniz Psicóloga, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu atendo presencial e online. Telefone de contato DDD 35 98886 8166. Obrigada, gente, por estarem aqui conosco e até o próximo programa.
Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.